Ministério Público recomenda à Prefeitura que atividades comerciais não essenciais voltem a fechar. A CAEPA faz reivindicações e mães de crianças com autismo fazem acampamento na Prefeitura da Zona Oeste. Moradores do Jardim Copacabana convivem com cratera. Escolas estão há 3 meses sem aula e formato para o retorno às atividades é discutido. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020 e o UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias. Considerando o crescimento do número de casos de Covid-19, que o pico na região sudoeste deve ocorrer no dia 21 de julho, o Ministério Público recomenda que a Prefeitura volte a manter atividades comerciais não essenciais fechadas. Acompanhe a reportagem de Joana Rocha. O dia 1º de junho marcou a data de reabertura do comércio essencial em Vitória da Conquista, fechado desde o dia 23 de março. Nesse dia, a cidade possuía 159 casos confirmados da Covid-19. Em 15 dias de comércio aberto, o número de casos foi a 369 registros, ou seja, em 2 semanas foram 210 novos casos confirmados, um aumento de 132%. Diante dos números alarmantes, o Ministério Público do Estado da Bahia recomenda que o comércio da terceira maior cidade do estado volte a ser fechado. Eu fiz a recomendação, com base na legislação, com base nos decretos, com base nos dados daqui, da própria Secretaria de Saúde e do comportamento do problema da pandemia aqui no nosso município. Em nenhum dia foi publicado um boletim sem o aumento dos casos, tanto os casos notificados quanto os confirmados. Pelo contrário. Conforme a promotora de justiça, o município estaria retrocedendo nas medidas de segurança sanitária ao flexibilizar a abertura do comércio não essencial. O vírus está ainda em atividade no meio da nossa sociedade. Então, ainda existe uma preocupação, ainda existe uma necessidade de fazer o distanciamento social, que é a única maneira que a gente tem de combater o vírus, até que passe essa fase mais aguda que nós estamos vivendo. Em comunicado, o Comitê Gestor de Crise da Prefeitura de Vitória da Conquista respondeu ao Ministério Público do Estado da Bahia que vai manter as etapas de abertura gradual do comércio não essencial. Em um trecho da nota, o coordenador do comitê, Cairan Rocha, diz, abre aspas, as decisões tomadas no contexto da pandemia são embasadas por orientações e recomendações técnicas da área da saúde. O município atende a todos os requisitos determinados pela OMS e pelo Ministério da Saúde no que tange à possibilidade de abertura do comércio. Foi decisão fundamentada cientificamente, não há motivos para voltar atrás. Fecha aspas. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, 16 de junho, pela Secretaria da Saúde do município de Vitória da Conquista, mais 24 pessoas testaram positivos para a Covid-19. O município registra agora 393 casos confirmados. É importante ressaltar que o Ministério Público do Estado da Bahia recomendou o fechamento do comércio não essencial, argumentando que a cidade ainda não atingiu o pico da doença previsto para ocorrer em 21 de julho. E apesar do frio intenso, representantes da Associação Conquistense de Apoio à Pessoa do Espectro Autista fazem acampamento na Prefeitura da Zona Oeste. A associação reúne 22 mães e 25 crianças autistas. Cris Santana esteve no local e traz as informações. Estamos aqui na Prefeitura da Zona Oeste de Vitória da Conquista porque integrantes da CAEPA estão acampados desde esta terça-feira, fazendo uma série de reivindicações da instituição. Inclusive, nós vamos conversar com a Vitória, que é a presidente da instituição. Vitória, muito obrigada por aceitar falar com a gente aqui do UESB Notícias. Eu que agradeço. Chamou bastante atenção o fato de vocês estarem acampados aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito da estrutura do acampamento. Mas qual é o objetivo principal do acampamento aqui na Prefeitura da Zona Oeste? É o seguinte, a CAEPA hoje, ela funciona na minha casa, o espaço é na minha casa, né?
E a CAEPA, ela é mantida por doações de algumas pessoas, de contribuintes, das mães, dos eventos que a gente faz. E hoje eu não tenho condição de manter a CAEPA, não tenho condição de manter a CAEPA. E já faz 1 ano e 6 meses que eu fui recebida pela prefeitura, 1 ano e 6 meses. E de lá para cá, nada. Então, hoje, para poder manter a CAEPA, ou a prefeitura ajuda financeiramente a manter o espaço, é a forma da gente manter a CAEPA, ou então eles assumem os meninos de acordo com a lei. Porque para assumir os meninos, como o trabalho que a gente, não é nem como o trabalho que a gente faz, que a gente ainda nem faz ainda o trabalho como deveria ser feito, como eles realmente precisam, porque a gente não tem essa condição ainda. Mas que a prefeitura assuma pelo menos os meninos de acordo à lei. Ou então a reivindicação nossa é essa, ou que a prefeitura nos ajuda financeiramente ou que assuma os meninos de acordo à lei. Até algum momento, alguma resposta do município sobre a reivindicação de vocês? Não, conversei mais cedo por mensagem com Jeane, né, que é a secretária do governo, mas foi rapidamente, depois ela também não me deu mais resposta e eu estou aqui até agora sem ter resposta nenhuma. Nós estamos sem resposta nenhuma até agora, até esse exato momento. A gente observa ali que no acampamento que vocês improvisaram, né, algumas mães também, alguns filhos autistas, como é que vocês pensaram nessa estrutura para montar esse acampamento? Vi poucas mães, no máximo 5 mães, né, para não fazer aglomeração e ficarmos fazendo rodízio das mães. Pretendemos fazer até o X no chão, não dá ainda por causa da chuva, porque ainda não terminou de fazer toda a montagem, né, a estrutura. Mas pensamos nisso, o álcool gel separado também para lavar as mãos. Então, tudo de acordo às normas de saúde, de acordo com o decreto municipal. Então, a gente vai, não vai ter aglomeração. Tanto é que tem muita gente falando, mas eu nem sabia. Até a carta que eu mandei ontem para os blogs, que eu li no programa, eu não falei o porquê da carta, né? Exatamente para não chamar as pessoas para poder fazer aglomeração, que nós vamos ficar fazendo rodízio. As mães que queiram nos ajudar e que queiram participar, a gente vai sempre fazer esses rodízios até que a gente seja recebida, porque vamos ficar aqui até ser recebidos. Necessitamos mesmo dessa resposta do município, porque do jeito que está, não tem condição de ficar. Ok, Vitória, muito obrigada por sua participação aqui no SB Notícias. Voltamos ao estúdio. Acompanhe agora mais uma dica para a declaração do imposto de renda. Uma outra dúvida que foi levantada em relação à declaração em separado. Eu tenho a seguinte pergunta aqui. Eu e minha esposa realizamos a declaração em separado. Podemos dividir as despesas com os nossos filhos e inseri-lo nas 2 declarações? Não. Na realidade, o dependente só pode entrar em uma das 2 declarações, ou do esposo ou do cônjuge. Não há possibilidade de dividir despesas. Portanto, o contribuinte deverá verificar o que é melhor para ele, onde fica mais vantajoso declarar os dependentes e fazer essa informação em uma única só declaração. Pode também fazer a divisão dos dependentes. Por exemplo, um casal tem 4 filhos. Então, você pode colocar 2 filhos como dependente em uma declaração e os outros 2 filhos também dependentes na outra declaração. O que não pode é colocar tudo em uma só declaração e fazer a divisão de gastos relativos a esses dependentes nas declarações. E as temperaturas baixaram muito e o frio chegou com força mesmo antes do inverno começar. Confira como fica a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outros municípios da região. As temperaturas continuam ainda mais baixas em Vitória da Conquista. A mínima registrada é de 13 graus e a máxima não passa dos 21 graus. E a chuva leve continua na capital do sudoeste baiano.
Vamos conferir agora o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Itapetinga, chuva leve e temperaturas baixas. Por lá, os termômetros variam entre 16 e 25 graus. Também chove em Jequié. Os termômetros registram a temperatura mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Na cidade de Manuel Vitorino, também tem previsão de chuva. A menor temperatura registrada é de 16 graus e a máxima de 25 graus. No próximo bloco, escolas sem aulas há 3 meses discutem como será o retorno nesse cenário de pandemia. A gente volta já. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. O WESB Notícias está de volta e a gente acompanha a situação dos moradores do Jardim Copacabana, que convivem com uma cratera há 3 meses, desde as chuvas do mês de março. Além de uma solução para os problemas de acessibilidade, os moradores também cobram mais atenção do poder público municipal para outras ações no bairro. Seu Nivaldo é morador da Rua 18, no bairro Jardim Copacabana 1, em Vitória da Conquista. Na sua rua, uma cratera tem causado transtornos para pedestres e motoristas. O risco de acidente é muito grande. O buraco se abriu após as chuvas que caíram na cidade no mês de março desse ano. Essa cratera que abriu aqui tem causado problema. É porque nós não podemos passar e ter o máximo de cuidado com o risco de cair e com o transtorno que está acontecendo ali. Vocês mesmo podem ver pelas imagens como está. Difícil de passar, carro não passa, de pé é difícil de passar, sem contar com um problema de mato e outras coisas aí. O pedreiro reclama que tem que passar por desvios para atravessar a rua. A preocupação maior dele é quando moradores precisarem de assistência médica. Peço a Deus que não precisem, mas se precisar será muito difícil mesmo, porque não pode entrar mesmo, é impossível. Seu Nivaldo também cobra a limpeza do local, tomado pelo lixo e pelo mato alto. Passado o tempo, o mato cresceu e muito difícil para nós. Nós estamos aqui praticamente a mercê, largado. Um outro problema que eles têm enfrentado é com a falta de energia elétrica e sem água encanada. O morador conta que só tem energia e água potável em casa graças ao vizinho. 7 anos que eu moro aqui e tenho cobrado da Embasa, tenho cobrado também da Coelba e nada tenho feito. Eles não têm vindo aqui e ajeitado, resolvido esse problema e está aí até hoje, 7 anos. Eu uso do vizinho, né? O vizinho tem a boa vontade de fornecer água e energia para mim. Parte da Rua 20, no mesmo bairro, está intransitável. É possível ver que o buraco impede o acesso dos moradores a essa casa. Outras ruas que dão acesso ao bairro também necessitam de limpeza e reparos. Com o tempo frio e a neblina que vem caindo na cidade, seu Nivaldo teme que o problema se agrave. Se chover, voltar a chover aqui, impossível de andar. O mato vai crescer cada dia mais. A nossa reportagem procurou a prefeitura para responder sobre toda essa situação, mas não obteve resposta. Enquanto isso, os moradores têm que conviver com esses problemas, correndo sérios riscos. Com essa chuva que teve há uns meses atrás, eu deixei passar porque acharia que isso é a prefeitura ia dar providência, né, fechar todos esses buracos, essas crateras que ocorreu aí. Mas não, os meses foi passando e nada aconteceu, a prefeitura não fez nada. E hoje eu estou pedindo aí que a prefeitura tome providência aí, que somos seres humanos, somos pessoas carentes, precisando de algo digno, né? Viver digno. Situação complicada. E agora o boletim com os dados atualizados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, você confere na tela. São 6.311 casos notificados.
Casos confirmados 393, quase 400 já. Foram 175 confirmados laboratorialmente e 194 confirmados por testes rápidos. São 1.983 casos descartados, estão sob investigação 3.935, 52 em recuperação, 335 estão curados e são 6 óbitos aqui em Vitória da Conquista. A gente confere agora o índice de ocupação de leitos em Vitória da Conquista. Dos 51 leitos disponíveis de UTI, a ocupação já é de 52%. E dos 64 leitos disponíveis, leitos clínicos, a ocupação é de 18,8% aqui em Vitória da Conquista. Bem, esses foram os dados atualizados aí da Covid-19 e agora falamos das escolas da rede pública que estão há 3 meses sem aula. O retorno ainda é discutido, mas seguramente com muitas mudanças. Por causa da pandemia, desde o dia 16 de março, as escolas da rede estadual de ensino da Bahia estão assim, fechadas. Estudantes e profissionais de educação ainda não sabem quando voltarão a frequentar as escolas. A estudante Ana Carolina está no 3º ano e diz que não se sente segura para voltar à sala de aula. E no momento eu não me sinto segura em voltar a estudar, porque por enquanto ainda existe a transmissão comunitária dentro da cidade. Ainda existe o vírus circulando na cidade. E mesmo que pouco a pouco, reduzindo isso, é basicamente impossível você reduzir o número de estudantes indo para um colégio, reduzir o número de estudantes dentro de uma sala de aula, sabe? É praticamente impossível você tirar a aglomeração que existe dentro de uma sala de aula. Das 26 capitais brasileiras e o Distrito Federal, Fortaleza, Manaus e Rio de Janeiro já começaram a planejar o retorno das atividades escolares para o mês de julho. Aqui na Bahia, o governo do estado ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas os profissionais de educação enxergam o retorno às salas de aula como preocupação devido ao crescente número de casos de coronavírus em todo o país, que já registra mais de 700 mil casos. Na Bahia, já são mais de 28 mil casos e 900 mortes. Nós estamos percebendo que o contágio pelo coronavírus está expoente. Então é preciso tentar estabilizar e garantir a vida das pessoas que estão no ambiente escolar, que é fundamental isso, né? A prioridade do sindicato é com a formação do aluno, com toda certeza, mas também, sobretudo, com a integridade física de todos que estão no centro da educação. E essa é a nossa compreensão. Até julho, dificilmente, nós iremos retornar normalmente para a sala de aula. A Bahia tem mais de 800 mil alunos matriculados na rede pública de ensino. O coordenador-geral do Sindicato dos Professores em Educação do Estado, APLB, afirma que existem rumores sobre um possível retorno na Bahia, mas, segundo ele, ainda é cedo. Sobre rumores de sala de aula, de retorno às aulas, a Organização Mundial da Saúde tem dito que, se não fosse feito o isolamento social no mundo, teríamos 3 milhões de mortos. Então, nós estamos seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Por isso, todo cuidado é pouco em falar em voltar às aulas. Nós temos como princípio salvar vidas. E enquanto tiver qualquer perigo de contágio de Covid-19, nós não retornaremos às aulas. No início deste mês, o governador Rui Costa prorrogou o decreto que suspende as aulas em todo o estado até o dia 21 de junho. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, não há informações sobre a volta às aulas e informou ainda que nada será feito sem o diálogo com todos os segmentos da educação. Enquanto as aulas não começam, um protocolo de retorno às aulas está sendo analisado pelo governo estadual junto com o sindicato. Teremos imensas transformações, quer sejam em todos os setores do trabalho. E na educação, isso veio para ficar. Enquanto não tiver uma vacina capaz de deter esse vírus, garantir o distanciamento, o uso de máscara e álcool em gel e a questão da limpeza, né, lavar bem as mãos. É melhor esperar mais um pouco para que a gente possa voltar a estudar com segurança, possa voltar a estudar sem tanto risco assim da transmissão desse vírus, né? E essa edição do UESB Notícias fica por aqui. Se você quiser mandar a sua sugestão de matéria pra gente, entre em contato pelo nosso WhatsApp 3424-8763.
Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima! A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.